Vai. Graça e paz a você, a todos os seus. Que você esteja bem, que a sua família também. Amém. Bem. Bom, irmãos, a Alessandra vai dar início aqui, vai orar para a gente dar início em mais uma célula. Que você possa estar ligado aí, conectado literalmente. Que a sua mente, o seu coração seja propício para mais essa palavra. Que o seu coração seja terra fértil neste momento. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos estar dando início, né? Mais uma célula, mais uma edificação. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui, meu Pai, para contemplar a Tua palavra, meu Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha habitar, Senhor, em nós, venha fazer morada, Senhor, em nossos corações e nossos lares, meu Pai. Espírito Santo de Deus, venha mover, Senhor, através, Senhor, dessa edificação, que venha falar aos nossos corações, tocar, Senhor, em cada coração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Bom, aqui, irmãos, em todo esse mês de junho, o nosso tema, a gente vai trabalhar um tema do cristão, né? O que é ser um cristão? Tem tantas coisas que a gente ouve do que é ser cristão e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais e desmistificar também alguns adjetivos, né? Alguns entendimentos do que é ou não ser um cristão. Aqui eu vou já iniciar com um quebra-gelo aqui, que é uma pergunta, e eu gostaria que você aí em casa pensasse bem sobre ela. Que eu vou perguntar para a Alessandra. Conta pra gente, Alessandra, pode ser bem rapidinho. Como que foi seu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi maravilhoso. Temos um encontro com Jesus todos os dias, né? Ao acordar, né? Levantar, né? É um encontro com Jesus, né? É uma oportunidade que Ele nos dá todos os dias. E durante a minha conversão, na minha caminhada, quando eu vim para Cristo, que eu vim de uma outra denominação, de um outro, né, do candomblé, da Umbanda, passei por vários lugares na minha vida, a minha família, né, a maioria são todos, né, de outra denominação, e eu sou a única cristã, né, e tem uma outra prima minha também, que é cristã, né, e o meu encontro com Cristo foi algo surpreendente. Eu nunca imaginei assim na minha vida que o meu encontro com Cristo fosse ser tão maravilhoso. Eu nunca me esqueço da primeira vez. Né? É como andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece, né? Aquela emoção. Aquela emoção. Né? E foi maravilhoso, né? Eu oro a Deus todos os dias para que a minha família venha ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Amém. Bom, e aí eu pergunto para você. É claro que nós não temos a possibilidade de você poder nos responder, mas você lembra de como foi o seu encontro com Cristo? Ou você que ainda não teve, fala, poxa, eu não tive esse encontro, né? Como que é? Eu oro a Deus por você nessa hora, para que você tenha um encontro com Ele, para que você tenha experiências com este Cristo que sabe muito ao seu respeito e nós muitas vezes sabemos tão pouco. Tão pouco. Amém? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa ação social. Né? Isso. Nossa ação social, irmãos, funciona, né? Está todo a vapor, né? Que os irmãos possam estar doando, procurar quem está à frente, né? Cuidando da ação social. E que os irmãos venham ter a oportunidade de estar doando também, né? Pode ser levado, tipo, na Santa Ceia, né? Uma vez por mês, né? E que os irmãos venham estar com o coração aberto para estar fazendo as doações. Amém. Bom, você que por um acaso não é do Ministério Peniel ou congrega em uma outra igreja, procure sua igreja. Eu acredito que ela também tem esse trabalho de ação social, de poder estar ajudando o próximo de alguma forma. Faça parte disso, faça parte do reino, porque o reino está sempre em movimento. E ainda que você, olha, eu não vou em nenhuma igreja, mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de doar, procure uma igreja próximo de você. Ou vou dizer de forma
é bem mais simples. Muitas vezes tem pessoas do seu lado, pode ser seu vizinho, que precisa de um mantimento. Às vezes basta sermos um pouco mais sensíveis. E a pessoa muitas vezes nem te pediu, mas que Deus possa quebrantar o seu coração para ir lá e falar assim, olha, eu tô doando isso aqui para sua vida, eu tô ofertando. Então nos ajude a colocar o reino, a dar continuidade no reino em movimento. Amém? Bom, irmãos, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, como eu falei nesse mês de junho, sobre o cristão, né? E aí a gente já começa com a pergunta, o que é ser um cristão? A gente ouve tanta coisa, né? Ser cristão é viver de terno. Viver de terno, saia longa, cabelo comprido. Coque. Né? Que mais? Passar sempre com a Bíblia. E em todos os domingos, no culto, né? Ou em alguns lugares quinta, não sei qual é o seu horário. Não deixar de tomar Santa Ceia. Então, tudo isso é ser um cristão? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Aqui nós temos os textos, três textos bases. E o primeiro aqui, ele tá em Atos 11, 25 e 26. Gostaria que você acompanhasse na sua casa, amém? E eu vou estar lendo aqui para nós. Que diz o seguinte: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui tem um outro texto, que é 26, ainda em Atos, 26, 28. Aí o texto vai dizer o seguinte para nós, 26, 28. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E aqui temos também 1 Pedro 4,16. Que diz assim: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Amém. Bom, esses são alguns textos básicos. A gente trouxe esse aqui de Atos do nosso estudo aqui, porque lá no cristianismo, na raiz do cristianismo, foi este momento que os discípulos de Cristo começaram a ser chamados de cristãos. E o porquê que eles começaram a ser chamados de cristãos? Aí já começa a desenrolar toda a nossa temática aqui, todo este estudo. O porquê? Porque eles faziam o que Cristo fazia. Se reuniam junto com os outros, ensinavam e assim outras coisas também. Então aqui a gente já começa o entendimento. Ser cristão é o quê? É seguir os passos de Cristo. Então ser cristão já começa o nosso entendimento que nós somos pequenos Cristos. Somos pequenos Cristos, nós temos que andar como ele andou, nós temos que viver como ele andou. E aqui, como foi falado em 1 Pedro, muitas vezes vamos padecer das dores que ele também padeceu. Vamos ser perseguidos como ele também foi perseguido. Aqui no Brasil, quando a gente fala em ser perseguido, a gente fala assim, nossa perseguido, isso só acontece lá fora. Irmãos, nós podemos não ser perseguidos de forma literal, como o nome diz, né? Alguém seguindo você. Mas muitas vezes somos perseguidos de forma, como que eu posso dizer? Sutil. Somos perseguidos às vezes no trabalho. Quando você fala que, olha, eu sou cristão, né? As pessoas duvidam, né? Então, assim, isso já é uma perseguição. Então, a palavra diz o que pra gente? Vou até pedir pra a irmã ler de novo, na questão da perseguição. Tá aqui. 1 Pedro 4,16. Diz assim: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, nós podíamos até fechar aqui do que é ser cristão. Você vai viver como Cristo e por muitas vezes você vai ser perseguido, vai padecer coisas que ele também. E não se envergonhar, né? E não se envergonhar. Então aqui nós podíamos já até fechar esse entendimento, mas a gente vai um pouquinho além. A palavra, o nosso estudo aqui, tão rico, ele vai dizendo assim para nós. Ele vai dizer que se voltarmos às raízes do cristianismo, o verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso profundo com Cristo, com os seus ensinos e vive os princípios da palavra de Deus. Olha só, lembra que a gente falou, poxa, o que ser cristão?
É só andar com roupas assim? Falar assim? O crentez fluente? Vamos além. Vamos além. Vamos lá, para entender o que é um cristão. Olha, alguns se consideram cristãos porque nasceram em um lar que se diz cristão, porque foram batizados quando eram crianças. Alguns dizem que tem Cristo desde que nasceram, outros dizem nasci em um país cristão. Aqui eu vou pegar um gancho aqui de uma analogia, na verdade um sentido bem figurado que uma vez eu ouvi e eu entendo isso. Vou falar da garagem. A garagem geralmente nós guardamos o quê? Para quem tem o veículo, nós guardamos um carro, né? Então, se eu for lá na garagem e deitar no chão ali no lugar do carro, isso me faz ser um carro? Não. A Geisa. Eu continuo sendo a Geisa, eu não vou ser um carro. Então, aí a gente já tem um entendimento, irmãos, de que frequentar, por exemplo, olha, mas eu vou todo domingo no culto. Isso não faz de você um cristão. Isso faz parte da sua vida com Deus. Mas só ir, uma vez no culto, ou uma vez no mês, ou até mesmo na ceia, que claro, todos sabem da sua importância, isso não faz de você um cristão, irmão. Tá? Isso aí você, desculpa, mas você está agindo de forma religiosa. Nossa, mas como assim? Olha, eu vou lá na ceia, você está falando que eu estou sendo religiosa? Bom, irmão, você vai na ceia porque você tem o entendimento de que você tem que fazer isso, né? É comunhão com Cristo. Ele falou que fazer isso em memória de mim. Mas assim, olha, mas pelo menos eu sigo, Jesus, alguma coisa que ele me falou. Não falou aí que tem que seguir o que ele fala? Irmão, seguir uma coisa? Isso não é ser cristão. Você está sendo adepto. E é o que eu vou dizer aqui, que eu fui procurar o entendimento aqui no dicionário da palavra cristão, o que era, isso me preocupou um pouco. Que diz o seguinte, é aquele que professa, que em outras palavras também pode estar escrito como adepto. Ou que frequenta, ou que frequenta uma igreja. Olha, eu não sei, eu fiquei preocupada com essa parte, né? De como eu vou voltar aqui, olha, mas eu vou na igreja todo domingo tomar ceia. Irmão, você tá entendendo o que você tá fazendo? Você está sendo adepto de que, olha, todo domingo eu tenho que estar lá para tomar ceia. Domingo não, né? Não sei qual o seu dia de tomar ceia. Eu tô sendo adepto, concorda? Eu não tô entendendo muitas vezes o que eu estou fazendo. Eu espero que, como eu disse aqui, você esteja entendendo. Mas, ao meu ver aqui, uma pessoa que ela só vai todo domingo, será que ela realmente está entendendo? Ela está sendo adepta ao que, mas ceia, né? Eu vou lá que é para não ficarem falando, pelo menos. Irmão, uma vida com Cristo não é simplesmente aos olhares humanos. Mas em primeiro lugar, é você fazer a vontade do Pai. É você entender que você tem uma nova vida em Deus. Isso sim é ser um cristão. Então, assim, poxa, Jesus, pode um cristão pintar o cabelo de azul? Irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se o teu cabelo azul não interfere na sua vida com Deus, na sua comunhão, se você é uma pessoa que você se arrepende, você entende o que é pecado, você se afasta do mal, o cabelo azul vai dizer alguma coisa de você? Não. Nada. Então, assim, olha, cristão não pode pintar o cabelo de azul. Vamos ter cuidado de sermos cristãos e não religiosos. Não é mesmo? Vamos nos aprofundar na palavra, para que a gente venha entender, porque a palavra, ela sempre traz para nós que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes somos religiosos e não conhecedores da palavra de Deus. Porque a palavra diz o quê? Que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade? É a verdade da palavra. Não é da minha, não é dela, não é do fulano, nem do Beltrano. É a palavra de Deus, sabe? E foi como eu falei, essa simplificação do dicionário me preocupa, porque, nossa, é assim que eles veem os cristãos, então. Aquela pessoa que é adepta, que vai na igreja alguns dias, ou aquela pessoa no crente fluente, glória a Deus, aleluia, e outras coisas, né? E aquela pessoa que ela vai lá, né? Fala assim, olha, eu vou, pra dizer que eu vou, eu faço parte de um clube. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. É simplesmente colocar a melhor roupa, né? E ir para a igreja, né? Não é. E simplesmente ficar ali por algumas horas, alguns minutos. Tá dentro da igreja, mas muitas das vezes não tá ali, né? Ligado, né? Não tá, o seu corpo tá ali. O corpo tá ali.
Aqui, ó, vai falando pra gente que, em primeiro lugar, o cristão, ele tem experiência pessoal com Cristo. Foi o que a Alessandra falou do encontro dela. Um cristão, ele teve uma experiência com Cristo. Como ela falou assim, de todos os dias. Realmente, todos os dias você tem experiências com Deus, mas muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Você fala assim, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Muitas vezes a sua rotina, ela pode ser a mesma, mas os dias nunca são. Porque aquele dia de ontem não vai voltar a ser hoje. O de hoje não vai se repetir amanhã. Então, volto a dizer como ela mesma falou, né? Todo dia temos experiências com Deus. E muitas vezes não valorizamos isso. Verdade. É como a pastora falou, né? Na IBD domingo, né? O Espírito Santo está ali, né? A gente está sempre esbarrando. Vai passando. Vai passando, né? Tá nem Verdade. Aí, Amém? Amém. A segunda característica é o cristão verdadeiro. Quer conhecer mais profundamente a Cristo. Portanto, tem fome da palavra de Deus. Olha só. A terceira característica de um cristão, né? É ter fome da palavra do Senhor, né? Procurar se aprofundar, né? Que nem eu. Eu muitas das vezes, assim, eu fico na Senhor, né? Eu quero se aprofundar, né? Aí eu vou ler a palavra, se aprofundar. Já tá praticando. Já praticar a palavra, né? Sou muito tímida, todos me conhecem, né? Mas eu procuro sempre estar fazendo o melhor, né? Para Deus, né? Agradar o coração de Deus, né? E a terceira característica de um cristão é esse, né? Tá se envolvendo, né? Com a palavra de Deus, né? Com as coisas de Deus num todo, né? Num todo, né? Verdade. Procurar estar sempre envolvido, ajudando, né? É uma característica boa de um cristão, né? Ser ajudador, né? Na obra, né? Isso te faz também ser um cristão, né? Crescer em Deus, na palavra, no conhecimento. Sim, acho verdade. Que é uma das características, né, de um cristão. A gente poderia ficar aqui falando várias características do que para nós, o nosso entendimento é um cristão, além do que já foi falado aqui. E quando a gente fala de encontro com Deus, irmãos, eu posso até simplificar aqui um pouco para você, que seria a sua conversão. Porque o que é a conversão? A conversão é quando você está indo em uma direção e você vira totalmente ao contrário. E toma outra direção na sua vida. Então, só que a conversão, ela não é simplesmente uma fala. Fala assim, olha, eu parei de beber, vou dar um exemplo aqui. Eu parei de beber. Aí você observa a vida da pessoa, ela parou de beber segunda, terça e quarta. Mas aí na quinta, na sexta, sábado e domingo ela voltou. Então não é simplesmente uma fala, ela tem que ter uma prática, tem que ter uma ação de que a vida do cristão, o que ela define? Ela define a maneira como ele vive. Porque um cristão não é simplesmente aquele que fala da palavra de Deus, né? Eis que te digo, mas eis que não vivo. Não é isso, né? Porque infelizmente nós nos deparamos muito com isso. É eis que te digo, mas eis que não vivo. Tá, a gente tá nisso. E isso não define você como cristão, não me define como cristão. De falar, olha, faz isso, mas eu não faço. Não, isso não é o cristianismo. O cristianismo é você, como a irmã que falou, né? Ela não entende, ela fala, Senhor, o que é se aprofundar? E lindo que ela vai falando o que é se aprofundar e ela vai lendo. E o que ela está fazendo? Ela já está tendo uma prática, ela já está tendo uma ação, ela está se aprofundando na palavra. Olha que lindo. Muitas vezes você pode até nem entender, mas você já está praticando. E eu creio que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda e interessante. Então, o que nós somos como cristãos? Nós somos exemplo, nós somos diferença, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Somos nós quem temos que fazer a diferença. Nós temos uma identidade. O cristão, ele tem uma identidade nova quando nós nos convertemos. A Bíblia, ela vai falar que essa nova identidade é chamada de novo nascimento, que também é comparado ao bebê que sai do ventre da mãe. Por quê? Porque ali ele vai ter um novo contato com o mundo. Mas como assim, diz um novo contato com o mundo, sendo que eu já sou grande? Você vai começar assim a ter um novo contato com o mundo, mas de uma forma
como Deus quer que você veja. Então, coisas que você vê de uma forma, agora você vai olhar diferente. Coisas que você outrora desejava, hoje você não vai desejar mais. E assim sucessivamente. A vida do cristão, ela implica em renúncia todos os dias. Todos os dias a gente renuncia a alguma coisa. Muitas vezes nós até passamos um estereótipo de eu consigo tudo e não. Pelo contrário, nós não conseguimos tudo sozinho e por isso nós somos totalmente dependentes de Deus. E isso também é uma característica do cristão, que é ser dependente de Deus. É dependente de como... Ah, mas tudo eu vou perguntar para Deus? Não é o melhor? Não é o melhor? Porque quando você comprar algo novo, você não entende como mexer naquilo. O que você vai pegar para poder entender para mexer naquilo? O manual. Né? E o do cristão, qual que é o manual? É a Bíblia. Ah, mas então, agora entendi. Sim, irmãos, porque falar com Deus também é pegar a sua Bíblia na sua casa. Ler porque Ele vai estar falando com você. Ele já está falando. Olha aqui. Pedir entendimento. Olha, Ele está falando com você. Senhor, dá entendimento, né? Justamente. Por isso é importante, toda vez que você lê a Bíblia, você orar. Senhor, dá-me entendimento da tua palavra. Porque muitas vezes a gente lê e relê e fala, poxa, eu não estou entendendo. Aí depois a gente lê, opa, já veio um entendimento aí, diferente. Aí tu vai ler de novo, opa, veio mais entendimento. A palavra, ela se renova todos os dias. Ela é a mesma, irmão. Desde 2000 anos, ela é a mesma. Porém, ela vai se renovando todos os dias. Mas espera aí, outra palavra vem aqui? Não, o seu entendimento. O seu entendimento. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai ministrando. O Espírito Santo, ele vai te convencendo de tudo. Né? Nós falamos sempre que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele também nos ajuda. Ele nos ensina a como também até mesmo orar ao Pai. Isso também foi falado na EBD no domingo. Então, se você não faz parte, né, da EBD, bora fazer. Tá, né? Maravilhoso. Faça parte também. Aí na sua igreja também, você vai ver que todos os momentos que você se dispor a aprender, você sai dali tão cheio que você fala, puxa vida, é gratificante. É gratificante, vale a pena. Vale muito. É umas horinhas, né, que vale a pena, graças a Deus. Né? Então, assim, resumindo tudo aqui, né, nós colocamos aqui várias características do que é ser um cristão. E aí eu gostaria até de fechar aqui com essa pergunta. Você tem sido cristão? Você é um cristão? Porque aqui a palavra vai dizendo pra gente que, olha, a obediência ela é fundamental no verdadeiro cristão. Por isso precisamos constantemente fazer um exame da nossa vida, que foi a pergunta que eu acabei de fazer. Algumas vezes teremos um amontoado de dúvidas sobre o nosso cristianismo por causa da nossa incapacidade de colocar em prática os ensinos de Jesus. Mas chegaremos a uma posição muito interessante e boa. Sabe qual é? Que é a dependência de Deus para obedecermos. Amém? Então que você possa se autoanalisar, sabe? Será que eu já sou um cristão? Porque para você ser um cristão, falar assim, Jesus, mas como que eu posso ser um cristão? Como que eu posso me identificar como cristão? Irmãos, você tem que entender que você é pecador. Nós somos pecadores. Você tem que entender a necessidade de arrependimento. Sem se arrepender, não tem como. Você vai viver na prática do pecado. E inimigo do mundo não é amigo de Deus. Né? Aceitar que Jesus morreu por você. Entender que Ele já pagou um alto preço. Já foi pago. Já tá pago. Sabe quando é gostoso de alguém falar assim pra você? Olha, passa ali em tal lugar, pega aquele bolo que já tá pago. Nossa, que alegria. Não é gostoso? Já tá pago. Só que nós temos o nosso Deus, que Ele deu o Filho dele por nós. Então, sabe aquela dívida com Satanás? Já tá pago. Já foi paga. Só basta você desfrutar. E o que mais? Para eu ser ou entender que eu sou um cristão? Dizer para Jesus, que foi como nós falamos aqui, sabe o que quer dizer? É orar. É falar com o Pai. Pedir ajuda ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo me ajuda a melhorar como cristão. Isso mesmo. Então, a ser um cristão, um verdadeiro cristão. Verdade. Pedir ajuda, né? Que isso... Então, esses são alguns passos para que você possa se autoanalisar como o contexto aqui disse pra gente. Se analise. Que cristão que eu tenho sido? Será que eu sou realmente um cristão? Mas eu não estou falando desse pensamento aqui que muitas vezes a gente vai ficar. Não, mas a sua conduta
ela tem falado para você e tem mostrado para o seu próximo que você é um cristão? Você tem dado exemplo? Porque ser um cristão é dar exemplo, é ser uma pessoa diferente das demais. Como você tem sido? Eu pergunto para mim mesma, como eu tenho sido? Amém? Então que Deus abençoe você, que você possa ter absorvido dessa palavra e que, como eu falei no começo do vídeo, que ela seja terra fértil. Amém? Amém. Pai, oramos, Senhor, nessa hora, Senhor, Sim, por cada um, Senhor, sim, que vai Jesus. ouvir, Senhor, essa palavra, que ele, que ela seja profundamente ministrado, Em Senhor. nome de Jesus. Que sejamos não simplesmente falantes que somos cristãos, Senhor, mas em ação e em verdade, Pai. Senhor. Em nome de Em Jesus é o nome que de nós Jesus. oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.